Vamos supor aqui que eu tenho uma escada. Uma escada nem precisa ser, mas pode ser tipo... vamos falar como escada, que o exemplo clássico, eles sempre falam que é uma escada, então eu acho melhor fazer que é uma escada mesmo. Vamos supor que essa escada, ela está apoiada numa parede. Né? Isso aqui é a parede, isso aqui é o chão, e aqui eu tenho a minha escada. Aqui eu tenho a minha escada. Certo? E eu vou falar para você que essa escada minha tem um tamanho de 10 metros, certo? E vamos supor aqui que essa escada ela começa a escorregar. Né? Bem aqui, ó. Ela começa a escorregar. E o que acontece quando ela escorrega, né? Se você puder imaginar. A gente tem dois extremos dessa escada, né? Esses dois extremos vão começar a se mexer quando ela começa a escorregar. Né? Esse extremo aqui vai começar a ir para baixo com uma certa velocidade. E esse extremo aqui vai começar a ir para a direita com uma outra velocidade. Certo? E eu vou falar para vocês que essa velocidade aqui, né, que é a velocidade no eixo x, eu posso falar que é a variação de x com relação ao tempo, eu vou falar para vocês que isso é 4 metros por segundo. Certo? Eu falo isso para você. E a minha pergunta é, qual é a taxa de variação do topo da escada, ou seja, qual a velocidade que ela está descendo, né, instantaneamente, do topo da escada, quando o fundo está a 4 metros por segundo, né, que eu já escrevi, a 4 metros por segundo, e a distância da parede, e a distância até a parede é de 8 metros. Né? Então, se você puder imaginar, essa distância aqui seria 8 metros. Certo? Então, vamos ver aqui sempre que você está fazendo esse tipo de exercício, você precisa se perguntar duas coisas. Primeiro, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo a taxa de variação do topo da escada. E sempre que a taxa de variação geralmente tem a ver com o tempo, né? Então ele está me pedindo a variação do topo da escada, né? O que ele quer saber? Ele quer saber a minha variação no eixo y, né? Ele quer saber quanto que vale a minha variação do eixo y com relação ao tempo quando a minha variação do eixo x, né, o quanto que o fundo está se mexendo, for 4 metros por segundo, e também quando o meu x, né, a distância entre a parede, que seria aqui no eixo x, então eu já coloco x, quando isso for 8 metros. Certo? Essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar, é o que ele está me pedindo. E a segunda coisa é que geralmente em problemas de taxa de variação você precisa fazer uma certa fórmula, uma certa igualdade. E qual igualdade a gente consegue fazer aqui? Bem, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então uma fórmula que eu posso fazer é simplesmente a fórmula de Pitágoras. E a fórmula de Pitágoras me fala que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Então nesse caso, a minha equação fica x ao quadrado mais y ao quadrado, né? A distância com relação à parede mais a altura ao quadrado, né? A soma dos quadrados, tem que ser igual ao tamanho da minha escada ao quadrado. Né? E 10 ao quadrado é 100. Agora pensa, a gente está querendo saber a derivada com relação ao tempo, né? Então a gente aplica a derivada com relação ao tempo dos dois lados aqui. A gente aplica a derivada com relação ao tempo dos dois lados. E se você pensar aqui eu vou ter que fazer a regra da cadeia para cada um desses caras, né? Porque os dois são fórmulas em si. Então aqui, ó, primeiro, do x ao quadrado, deixa eu fazer isso aqui com código de cores. Do x ao quadrado, né, fazendo a distribuição da minha derivada. O x ao quadrado, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, primeiro eu faço a derivada do termo de dentro, que vai ficar 2x, e eu multiplico isso pela derivada de x com relação ao tempo. Isso aqui é derivação implícita, a gente já viu isso várias vezes. É bem simples, né? É simplesmente a regra da cadeia sendo utilizada. Eu vou somar isso com a derivada de y ao quadrado. Deixa eu também fazer o código de cores aqui. E aqui de novo, né? Eu faço primeiro a derivada do termo de dentro, que é y ao quadrado, e eu multiplico pela minha derivada
de y com relação ao tempo, que é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. Tudo isso vai ser igual à derivada de 100 com relação ao tempo. Bem, 100 é uma constante, né? 100 é uma constante, qual é a derivada de uma constante? A derivada de uma constante é sempre zero. A derivada de uma constante é sempre zero. Bem, o exercício me falou que a minha variação de x com relação ao tempo é 4 metros por segundo, né? O fundo está se mexendo com uma velocidade de 4 metros por segundo. Então aqui eu vou ficar com 2x que multiplica 4 metros por segundo. Ah, e falando nisso, quanto que vale meu x, né? Meu x é a distância com relação à parede. E ele me falou que o meu x vale 8. Então aqui vai ficar 2 multiplicando por 8, vezes a derivada de x com relação ao tempo, que a gente já viu que é 4, mais. Qual vai ser o valor do meu y? O meu y é a altura, né? Bem, quando um cateto é 8 e o outro é 10, e a hipotenusa é 10, desculpa, quanto que vale essa medida y aqui? Bem, você pode fazer o teorema de Pitágoras, né? 10 ao quadrado é 8 ao quadrado mais y ao quadrado, e você já pode perceber que isso é o triângulo 3, 4, 5, né? Só que multiplicado por 2. Então, ao invés de 3, o meu y nesse caso vai ser 6. Porque ao invés de 5, a hipotenusa foi 10, ao invés de 4 foi 8. Então, o y vai ser 6, né? Aqui 6, não y ao quadrado. Douglas. A derivada aqui, a derivada de y ao quadrado é 2y, que multiplica a derivada de y com relação ao tempo. Né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 6, vezes a minha derivada de y com relação ao tempo, que é o que eu queria. Tudo isso é igual à derivada de 100. Bem, 100 é uma constante e a derivada de uma constante é zero. Ok? Estou fazendo as multiplicações aqui. A gente vai ter que 2 vezes 8 é 16, 16 vezes 4 é 64, mais 2 vezes 6, que é 12, que multiplica a minha derivada de y com relação ao tempo. Tudo isso é igual a zero. Passando 64 para lá, eu vou ficar aqui 12, que multiplica a minha derivada de y com relação ao tempo é menos 64. Dividindo o 12 dos dois lados, a minha derivada de y com relação ao tempo vai ficar menos 64 sobre 12. Eu posso simplificar os dois caras por 4, né? Então eu vou ter que a minha derivada de y com relação ao tempo vai ficar menos 16 sobre 3 metros por segundo. E vamos tentar entender o que é isso. Por que é negativo? Bem, o topo não está diminuindo quando a escada está deslizando? Então é óbvio que a minha velocidade vai ser negativa, né? Certo? E velocidade eu estou falando porque, lembra, dy dt é a variação de y com relação ao tempo. Quanto que o y está mudando com relação ao tempo. Então vai ser a velocidade, óbvio. E o que isso está falando? Isso está me falando que quando o meu fundo está se mexendo a 4 metros por segundo, e quando a distância até a parede for 8 metros, o meu topo está variando com uma velocidade de menos 16 sobre 3 metros por segundo. É isso que a gente achou aqui. E é basicamente assim que você faz exercícios de taxas de variação. Você primeiro entende o que ele está te perguntando, né? E depois você tem que achar uma função básica e daí tirar a derivada dos dois lados com relação ao termo que ele quer, e daí você vai fazendo e você encontra a resposta, que nesse caso foi menos 16 sobre 3 metros por segundo. Eu acho que já deu esse assunto. No próximo vídeo a gente entra em um assunto novo.